Cada dia que passa, a prova do concurso do TRF da Quarta Região está cada vez mais próxima. E neste momento, muitos candidatos já estão fazendo maiores reflexões, estão percebendo que talvez o tempo que dispõe para estudar não seja suficiente para fechar todo o conteúdo até a data da prova. Nesse contexto, uma das alternativas qual é? É você começar a focar sempre que possível na lei seca. Porque a lei seca vai garantir que o seu estudo seja muito mais rápido, seja muito mais dinâmico. E se você for para a lei seca, com certeza você consegue fechar o conteúdo até a data da prova. Só que muitos não têm o hábito de estudar pela lei seca, não conseguem tornar essa forma de estudo produtiva. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. E aí, tudo bem com você? Professor Fabiano Pereira na área. Estou passando por aqui para a gente conversar um pouco mais sobre o concurso do TRF da Quarta Região. Meu compromisso aqui é trazer técnicas que sejam realmente eficazes e que possam facilitar o seu processo de preparação. E hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana. Vamos falar sobre como estudar a lei seca para esse concurso do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Por quê? Porque você já percebeu que talvez o seu tempo não seja suficiente para esgotar todo o conteúdo da forma que você gostaria. Que você olha para o lado e você vê aquela montanha de PDF e você talvez tenha um pouco mais que um mês para ler aquilo tudo. E você já está chegando à conclusão de que não vai dar tempo. Então, uma boa alternativa para solucionar esse problema seria começar a focar no estudo da lei seca. Por quê? Porque é óbvio que se você pega a lei seca para estudar, isso é muito mais rápido do que você pegar um PDF completo para fazer a leitura. Ah, mas eu fico com medo, Fabiano, é do meu índice de memorização do conteúdo cair muito, eu não consegui entender o conteúdo da lei. Calma, é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. O que eu quero deixar bem claro para você é o seguinte: se você já percebeu que o seu tempo não vai ser suficiente para ler todo o material didático que você tem, todo o PDF que você tem, você não tem escolha. Você vai ter que começar a agilizar. E optar pela leitura da lei seca, em muitos momentos, é a melhor opção. Por exemplo, você está estudando direito processual civil. A maioria das questões de prova, vamos colocar quase que 90%, principalmente no cargo de técnico, vão versar sobre o inteiro teor da lei seca. Se a gente for pegar, por exemplo, direito previdenciário, né? Provavelmente eles vão focar muito nos aspectos constitucionais, direito tributário. Muito desse conteúdo é um conteúdo baseado no texto da lei. Existe possibilidade de a banca também se aprofundar um pouquinho mais e cobrar jurisprudência? Sim, mas as chances são pequenas, principalmente para os cargos de nível médio. No cargo de nível superior, analista judiciário da judiciária, oficial de justiça, aí é óbvio que você tem que se aprofundar um pouquinho mais. Mas se você não tem o tempo desejado, você não vai ter escolha. Você vai ter que fazer o quê? Qual que seria a melhor alternativa? Você simplesmente lê a lei seca e, paralelamente, você começar a resolver um número maior de questões. Porque aí as questões vão servir não só para você fixar o conteúdo, mas também para você se aprofundar no conteúdo. E principalmente abordar o conteúdo jurisprudencial. Então a questão que vai te levar para a jurisprudência, a questão que vai te mostrar como aquele assunto foi cobrado em concursos anteriores. É a alternativa que você tem. E para você estudar a legislação com muito mais eficácia, eu vou te trazer aqui 4 dicas. Eu quero que você anote aí e comece a implementar imediatamente. Primeira dica: se você não entendeu o conteúdo que está na lei, não avance. Pare e consulte o seu material didático. Às vezes você está ali estudando o CPC, estudando o CPP, que é o Código de Processo Penal, ou estudando direito administrativo, seja lá o que for. Você está com o texto da lei em mãos. Só que você está lendo uma informação e você não conseguiu entender o que significa aquilo. Olha, se você não conseguiu entender o que significa aquilo, pode ter certeza que você não vai memorizar. E se cair uma questão em prova, as chances de você errar são muito grandes. O que você vai fazer? Se você, por exemplo,
tem um curso em PDF, tem lá a apostila, você vai abrir a apostila sobre aquele assunto. Vamos supor que você está resolvendo questões sobre Lei 9784/99. Ou se você está lendo a Lei 9784/99. Aí você não está entendendo. Você vai abrir o PDF de Direito Administrativo, vai dar um Ctrl F e vai digitar ali, vai abrir um quadradinho, né? Dentro daquele quadradinho, você vai digitar a palavra que você não está entendendo. E aí, provavelmente, estou lembrando uma palavra aqui muito interessante que os alunos têm dificuldade, né? Aliunde. Essa palavra tem lá dentro da Lei 9784/99. Aliunde. Você digita lá, Aliunde, no material em PDF, Ctrl F, né? Abre uma caixinha e você digita assim, Aliunde. Aí aquela caixinha vai te levar para dentro do PDF, onde o professor explica a palavra Aliunde. Aí você vai lá rapidinho, já lê, Aliunde significa isso, né? Em outro lugar, quando a gente pode decidir e a motivação do ato fica em outro lugar. Ok, beleza, entendi. Aí você volta e continua a leitura da lei seca. Então essa com certeza é uma das melhores alternativas. Segunda dica, marcar as palavras que você julgar importantes. Olha, não se limite a apenas fazer a leitura da lei. Se você simplesmente ficar lendo a lei, sem destacar as palavras mais importantes, sem destacar as palavras que te chamam a atenção, você não vai conseguir memorizar o conteúdo. E volto a dizer mais uma vez, mais importante do que aumentar sua carga horária, do que estudar durante longos e longos períodos, é você ter a consciência de que você precisa memorizar o conteúdo. Portanto, destacar essas palavras são muito importantes. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Olha só, eu coloquei para você aqui, ó, a Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Aí eu peguei aqui o artigo 2º. Aí eu estou lendo o artigo 2º da Lei 8.429/92. Aqui eu posso estar lendo no computador ou lendo no curso em PDF, não interessa, tá? Aí eu estou lendo aqui, ó. Reputa-se agente público, para os efeitos da lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função das entidades mencionadas no artigo anterior. Ótimo. Me chamou a atenção aqui as expressões transitoriamente e sem remuneração. Aí eu já paro e faço uma reflexão. Ah, tá, então quer dizer, né, que ainda que alguém trabalhe só temporariamente para a administração, temporariamente é sinônimo de transitoriamente. Beleza. A banca pode até fazer essa pegadinha, né? Então tá, transitoriamente. Ainda que alguém trabalhe transitoriamente para a administração, temporariamente, ainda que sem receber nada, essa pessoa pode ser considerada agente público. Nossa, aqui é um conceito bem amplo, né? Até quem não recebe, ok. Pronto. É o raciocínio que você está fazendo. Amanhã ou depois, quando você for revisar o conteúdo, revisar esse conteúdo, você vai bater o olho nessas palavras destacadas e automaticamente o seu cérebro vai trazer à tona esses pensamentos que você teve aqui. Se não todos, a maioria deles. Assim funciona o estudo da lei seca. Ok? Terceira dica. Pense como o examinador. Quando você estiver estudando a lei seca, você vai ler o texto da lei e vai começar a pensar como se você fosse o examinador ou examinadora. Você está ali diante do dispositivo da lei e você precisa agora elaborar uma questão sobre aquele dispositivo. E aí, se você fosse contratado ou contratada pela banca, como é que você faria essa questão? Vou te dar um exemplo. Vamos lá, voltar aqui de novo para o nosso slide. Olha esse artigo 3º da Lei de Improbidade. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Tá vendo? É o texto da lei. Agora você precisa elaborar um enunciado e deixar esse enunciado incorreto. E você precisa elaborar um enunciado que seja incorreto para colocar lá na prova do TRF da 4ª região. Tá bem? Então, como é que você pode elaborar uma questão aqui?
Você pode colocar o seguinte, ó. As disposições da lei de improbidade administrativa não são aplicáveis a quem não seja agente público. Tá vendo? As disposições da lei de improbidade não são aplicáveis a quem não seja agente público. Beleza. Certo ou errado isso aí? Opa, não são aplicáveis a quem não seja agente público? Errado. Tá falando aqui, ó, mesmo não sendo agente público. Tá vendo? Então você começa a pensar como um examinador. O que o examinador faria para elaborar essa questão? E aí você começa a se familiarizar com o assunto. Tudo fica muito mais fácil, porque você consegue perceber com clareza, com nitidez, quais são as pegadinhas que podem ser elaboradas. Entende? Então vá por esse caminho que vai ficar muito mais fácil e vai aumentar demais o seu poder de memorização. Quarta dica: coloque no papel o conceito básico do que você está lendo. Não estou dizendo aqui para você fazer um resumo da lei seca. Não. Estou dizendo que à medida que você for estudando a lei seca, for destacando as palavras mais importantes, você vai fazendo um esqueminha, não necessariamente um resumo. Um esquema é menos do que um resumo. São palavras-chave que vão fazer te lembrar daqueles dispositivos. Tá bem? Você pode pegar aqui, por exemplo, ó, vamos pegar esse artigo 2º que a gente tinha estudado aqui. Ó. Aí vem, né? 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Como é que você poderia resumir essas 5 linhas aqui? Você poderia colocar assim, ó. Agente público é todo aquele que trabalha para a administração. Pronto. Quando você ler essa expressão, agente público é todo aquele que trabalha para a administração, você já vai se lembrar, não importa se é permanentemente ou se é transitoriamente. Não importa se é com remuneração ou sem remuneração. Você já vai se lembrar desse conteúdo. Artigo 3º. De tudo que você leu aqui nessas 4 linhas, como é que você poderia abreviar? Você poderia colocar o seguinte, ó. A lei se aplica a agentes públicos e também quem não é agente público. Ponto. Tá vendo? E é óbvio, né? Quanto mais você conseguir sintetizar as informações, melhor para você. Só de você estar trabalhando na sintetização das informações, você já está colocando em prática atividades mnemônicas que vão garantir que isso vá para sua memória de longo prazo. As chances de você acertar na hora da prova são muito maiores do que você simplesmente bater o olho, ler e deixar de lado, sem fazer qualquer tipo de anotação. Tá certo? Então, espero que essas dicas possam ser muito úteis no seu processo de preparação e que a dinâmica desse processo se torne muito mais célere e, consequentemente, muito mais prazerosa. Porque não adianta ficar simplesmente rápida e não ficar prazerosa. E se as duas coisas andarem juntas, né, você realmente vai ter um resultado muito mais eficaz. Tá bem? E ó, deixe suas dicas aqui, suas sugestões, suas críticas, fique à vontade. O canal é seu, você é que manda. Se tiver alguma sugestão de vídeo, pode postar aqui também. Em breve eu passo por aqui para a gente conversar. Tá bem? Bons estudos para você, a gente se vê em breve. Até mais.